Pois é, pensando nesse time para domingo contra o Vitória, acredito que não fuja muito disso, de Rubens e Menino no meio-campo também. Para a zaga, no lugar do Lianco, ele deve promover, né, o Vitor Hugo para começar como titular, ao lado do Júnior Alonso. Aí o Atlético terá 2 zagueiros canhotos, né, em campo como titulares, mas é bom também para tentar dar um pouquinho mais de ritmo ao Vitor Hugo, que estreou ontem contra o Deportes Iquique. E lá na frente, né, o Gustavo Scarpa armando o time com Rony, Hulk e também no comando de ataque do Atlético, o Coelho, né? Que esse é titular, chegou tem pouco tempo, mas pegou essa vaga, até acho que chegou para compor o elenco, mas sem jogar tão bem o Coelho, que eu acho que ele não sai dessa posição de titular nesse trio ofensivo do Galo não, viu? Ô Ale, o Galo ontem teve uma vitória muito folgada, era um adversário mais frágil, mas fez a obrigação dele, né? Ganhou bem, fez 4-0, podia ter feito 6, 7, seria absolutamente normal pela diferença técnica das duas equipes. O Atlético está te animando ou falta muito ainda? Não falta, eu acho que tá no meio do caminho, viu, João? O Atlético, na verdade, ele vinha de 4 jogos sem vencer, né? E o futebol é tão maluco que agora tá 3 jogos sem perder, né? Que são os 2 empates e agora essa vitória. Eu acho que foi importante esse resultado, a goleada, uma apresentação convincente, para dar de novo a confiança, para dar moral, sabe? Para ter um pouco mais de respaldo. Alguns jogadores que individualmente cresceram, jogaram bem, eu acho que isso é importante. Mas evidentemente que a gente sabe que tem essa questão do nível de enfrentamento. Embora, eu conversando ontem com o Cirilo durante a transmissão, viu, João? Você tem uma porção, um open bar de Iquique, principalmente na Sul-Americana. Tem uns Iquique também espalhados ali na Libertadores. Mas tem um montão de Iquique aí na Sul-Americana que apronta. Então o Galo fez a parte dele, não deu chance, botou o Iquique no lugar dele, que é na última colocação do campeonato chileno. Mas depende muito do time bom da história. Se o time bom der mole, os Iquique da vida aí se aproveita. E a gente... Foi o que aconteceu com o jogo do Cruzeiro quarta-feira. Então são vários exemplos, aconteceu até com o Racing na Libertadores. Então eu acho que o Galo fez muito bem a parte dele, o Cuca é muito bom em conscientizar os caras. Agora a gente espera uma sequência de novo de bons resultados e de boas atuações que deve se confirmar contra o Vitória no domingo. E aí é o ponto principal que eu queria falar. Domingo tem Atlético e Vitória. O Vitória é o pior time do Campeonato Brasileiro até aqui. Nas 2 primeiras rodadas perdeu os 2 jogos. O time que está exatamente à frente do Vitória na tabela do Brasileiro é o Atlético. Ou seja, o Atlético tem absoluta obrigação de ganhar desse Vitória, de fazer os 3 pontos dentro de casa, né, Ale? É o que se espera de um time que inclusive é postulante ao título do campeonato, né? Então, evidentemente que teve ali as suas dificuldades. Eu classifico esses 4 jogos aí sem vitória do Atlético até enfrentar o Iquique, entre momentos que não foram bons e também desperdiçando muitas oportunidades. Acho que essa junção aí que fez com que esse jejum acontecesse. Agora, evidentemente, você analisando as pretensões das duas equipes, os elencos, o investimento, o Atlético é muito, mas muito favorito. Inclusive, o Vitória teve um jogo complicado pela Sul-Americana também, fora de casa, contra o Defensa e Justiça. Conseguiu um empate, eu acho que como visitante foi até um bom resultado, mas com desgaste. O Galo praticamente não teve desgaste, inclusive ele fez todas as alterações e tal. Então acho que está muito preparado para buscar essa recuperação também no Campeonato Brasileiro. Mas você concorda com essa lógica que um time como o Atlético, com o investimento que tem, jogando dentro de casa, e um time que fala em ser campeão brasileiro, e tem motivos para isso, porque tem um bom elenco, tem um bom treinador, não pode perder ponto em casa pro Vitória, principalmente tendo perdido pontos pro Grêmio, que não me parece um time que vai brigar nas cabeças do brasileiro, com o Atlético jogando melhor e perdendo um caminhão de gols, e tendo perdido ponto pro São Paulo, que também não tá machucando ninguém nesse ano, né? Aliás, uma notícia importante, viu, João? O São Paulo tá sem treinador, porque o Zubeldia continua lá, mas isso é um outro assunto. De qualquer maneira... Que maldade, limpa o veneno aí,
Tava aqui. Sabe que o futebol ele é maravilhoso e cruel por causa disso, né? Porque nem sempre o melhor time vence. Mas é evidente que o Galo é muito, muito favorito. E tem que fazer valer esse favoritismo em campo. Torço muito pro Vitor Hugo. Inclusive, ele deu uma entrevista muito legal pro Seu Nome, Seu Bairro, o Thiago Reis. Porque muita gente não entendeu porque que ele não jogou no Bahia, né? A gente até discutia esse assunto, porque ele teve uma passagem boa pelo América, passou pelo Palmeiras, futebol italiano, foi pra Grécia, foi pra Turquia. E no Bahia ele não jogou, nem trocava de roupa às vezes, né, Rafa? Nem no banco, né? Nem relacionado. E aí ele explicou que foi a questão da mãe dele, o falecimento da mãe dele. E tomara que ele se recupere. Ele não entrou muito bem no jogo, não, o João. Mas eu torço muito para que ele se recupere e consiga desenvolver todo o seu jogo no Galo, porque ele é bom jogador e é uma boa pessoa também.